Senhor Jesus. Amém, irmãos? Esse hino que nós cantamos, esse 196, no refrão dele fala assim: que a tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. Mas na estrofe 7 fala o seguinte: e quanto à igreja, então o corpo faz-me ver, me dá revelação e mostra teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua face eu ver. Não vou mais me enganar, nem me ensoberbecer. Irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor para que Ele nos revele realmente a visão do corpo de Cristo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então que Ele nos mostre, nos revele qual a vontade dEle para conosco, amém? Senhor Jesus. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Irmãos, na semana passada nós vimos uma mensagem muito rica, mas a gente sente assim que os irmãos, principalmente os irmãos que são casados, eles têm um certo temor de falar sobre o capítulo 11 de 1 Coríntios. Graças a Deus, eu não tenho esse problema. Então eu gostaria de começar falando alguma coisa sobre o que foi falado na mensagem da semana passada. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, eu achei muito interessante os elos que o irmão colocou, e isso é muito forte. No capítulo 3 fala o seguinte: quero, entretanto, de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Isso não foi instituído pelo homem, isso foi instituído por Deus. Algum dos irmãos tem alguma dúvida sobre isso? Amém. Então, irmãos, o que ele fala aqui? Quero que saibais. Foi o título da mensagem da semana passada. O Senhor deseja que saibamos que isso, como eu disse aqui, não é uma ordenança do homem, e sim a determinação dele. Senhor Jesus, Deus, o cabeça de Cristo. Como o irmão falou semana passada, não há nenhum problema nisso aí. Cristo, o cabeça do homem. Aí já começa. E o homem, o cabeça da mulher. Só que tem uma coisa, no versículo 5, irmãos, eu não vou citar na parte física não, no caso, eu pedi muito ao Senhor, eu vou entrar só na parte espiritual dessa passagem aqui. No capítulo 5 fala o seguinte: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então olha uma coisa interessante aqui: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça. Desonra quem? O marido. Se a desonra o marido, a desonra Cristo. E desonra isso que eu achei maravilhoso nos elos que o irmão colocou aqui. Mas tem uma coisa mais séria. No versículo 4 fala o seguinte: todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Quando o homem cobre a sua cabeça, ele está cobrindo a cabeça de quem? Cristo. Ele está cobrindo Cristo e falando assim: eu sou o cabeça. Então o que acontece com ele aqui? Ele desonra a sua própria cabeça, desonra Cristo. E se desonra Cristo, ele desonra Deus. Olha a seriedade disso aí. Efésios capítulo 5. Então, irmãos, isso é uma coisa maravilhosa, porque, olha só,
Deus, o cabeça de Cristo, Cristo, o cabeça do homem, o homem, o cabeça da mulher. Isso, lamentavelmente, a gente vê no sistema religioso como uma eu aqui mando e você obedece e fica calado. Não, irmãos, não é isso. Por favor. Em Efésios capítulo 5, versículo 22 e 23. Amém? As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Só um momentinho. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao... Então não é como ao marido, não é como ao Senhor. Versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do Senhor Jesus. Aí no versículo 25 fala o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O que Cristo fez pela igreja, irmãos? Podem responder, por favor. O que Cristo fez pela igreja, para gerar a igreja? Morreu. Então o que está falando nesse versículo aqui? Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então aqui, irmãos, nós temos que olhar uma coisa: submissão. A submissão na palavra Aurélio é realmente, como eu disse aqui, eu mando e você cala. Mas a submissão que foi traduzida aqui pela palavra submissão é reverência, devoção, respeito, comunhão. O que a esposa que é submissa ao marido, ela tem com o marido? Ela tem comunhão com o marido, de como criar os filhos, de como cuidar da casa. Ela não é capacho do marido. E o marido, quando ele chega em casa, e isso, graças ao Senhor, quando eu tenho o estudo bíblico lá em casa, o irmão deixou muito claro sobre isso. O marido que chega em casa e vira e fala assim: eu é que mando aqui, ele não manda nada, porque quem manda é Cristo. Então se ele falar que manda, ele está cobrindo. Então ele é o cabeça da mulher mesmo. Agora tem uma coisa que infelizmente eu já ouvi aqui na igreja, na vida da igreja: se a mulher, o marido bater na mulher, isso não é motivo, não estou falando para que isso aconteça, tá, irmãos? Isso não é motivo para ela se separar do marido. Agora, em qual versículo da Bíblia nós vemos que Cristo bateu na igreja? Que aqui no versículo fala o seguinte: marido, amai, versículo 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a... Em qual versículo que fala que Cristo bateu na igreja? Que Cristo humilhou a igreja? Que Cristo fez a igreja de capacho? Então, irmãos, isso é uma coisa que eu só queria entrar nessa parte aqui, é para deixar bem claro, porque muitas vezes a irmã vira e fala assim: o meu marido falou isso. Claro, é necessário ter comunhão, mas não é para ser humilhada, não é para ser maltratada. E o marido, quando o marido, como eu disse, quando o marido chega em casa e fala assim: eu aqui mando, irmão, eu sinto muito, mas aí a casa desse marido, Deus não governa a casa dele, porque ele está retendo a cabeça, que é Cristo. Amém? Senhor Jesus, isso não é para incentivar as irmãs, mas sim para ajudar as irmãs a ter comunhão com o marido, e o marido amar suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Amém? Senhor Jesus, irmãos, louvado seja o Senhor, porque além disso, o Senhor, e tem uma coisa muito séria, né?
Quando nós temos a revelação dessas palavras, irmãos, nós, aí não é só o marido, a mulher, nós, todos nós, estaremos sob o encabeçamento de Cristo. E isso foi falado no alimento diário. Graças ao Senhor por isso. O alimento diário está tão rico que acrescentar alguma coisa no alimento diário é até, como dizer, é chover no molhado. De tão rico que está o alimento diário. Mas, quando nós ganhamos a revelação dessas palavras, nós estaremos sob o encabeçamento de Cristo. E isso, irmãos, vai mudar a nossa pessoa e o nosso viver. Mas tem uma coisa interessante também, igual o título da mensagem dessa semana. O Senhor também quer que nós não sejamos ignorantes. Toda vez que eu já sempre falo isso com os irmãos, toda vez que eu estou com o encargo da mensagem, eu procuro saber o que é algumas palavras. Ignorante, irmãos, tem dois sentidos. Ignorante é quando eu não sei alguma coisa, então eu sou ignorante daquilo. Vamos dar um exemplo aqui. Eu não conheço nada de medicina, então eu sou uma pessoa, isso não é para menosprezar a pessoa, mas eu sou um ignorante com relação à medicina. Se falar da odontologia, um pouco de prótese eu conheço. Um pouco de prótese. Então aí eu conheço. Então eu já não sou tão ignorante nessa área. Ou, quando nós sabemos alguma coisa e nós, por vontade própria, nós ignoramos. Então isso é muito sério, irmãos. É quando nós já fomos ensinados, mas nós tomamos a decisão de ignorar aquilo que nós já sabemos. Então quando Paulo fala aqui em 1 Coríntios, Senhor Jesus, 1 Coríntios capítulo 12, todos nós, eu creio que todos nós sabemos que quando nós cremos no Senhor, nós ganhamos pelo menos um dom, certo? Mas aqui no 12, versículo 1 fala o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, irmãos, quando nós cremos, Senhor Jesus, quando nós cremos, pelo menos um dom nós recebemos. Mas aqui Paulo fala o seguinte: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então eu sei que eu já tenho um dom, mas aqui eu estou ignorando ele. Porque aonde Paulo estava? Paulo estava em Corinto. E os irmãos tinham um dom. Mas nós vamos entrar nisso aqui daqui a pouco. Mas os irmãos viviam muito numa região onde a idolatria prevalecia muito. E hoje não está diferente, viu, irmãos? Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aí, irmãos, foi até citado essa semana, louvado seja o Senhor, aqui está falando sobre ser ignorante com relação aos dons. Em Romanos, capítulo 11, nós ficamos 6 meses estudando o livro de Romanos, e eu creio que isso ficou muito claro para nós. Romanos, capítulo 11, versículo 25. Amém? Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. É isso que eu falei, tá, irmãos? Não quero que sejais ignorantes. Então aqui, quando eu sei uma coisa, eu ignoro. Eu tomo a decisão de ignorar. Então eu vou ser presumido em mim mesmo. Senhor Jesus, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito: Senhor Jesus, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Essa é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus... Irmãos, nós não podemos ignorar que o Senhor tem uma história com o povo de Israel.
O povo de Israel está no plano de Deus. Houve dentro desse plano, e nós vimos isso, que alguns ramos foram cortados para quê? Igual fala no versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então, por que houve esse endurecimento da parte de Israel? Para abrir uma janela para nós. Senão, irmãos, nós não estaríamos acabados. Então, isso aqui, eu creio que todos nós estamos claros. Mas muitas vezes nós gostamos de ignorar essa parte aqui. Então, o Senhor, como eu disse, tem um plano para Israel. E houve uma abertura nesse plano para que nós entrássemos. Amém? 1 Tessalonicenses. Todo aquele que crê no Senhor, quando ele junta os pés, o que acontece com ele, irmãos? Ele dorme. Está vendo? Nós sabemos disso. Louvado seja o Senhor por isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. É outra coisa que Paulo nos alertou para que nós não sejamos ignorantes ou ignoremos essa parte. Versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Então Paulo está deixando claro, vocês não precisam ignorar isso, com respeito aos que dormem, porque não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer, como os demais, que não têm esperança. Então, se nós cremos no Senhor e temos esperança, nós sabemos que o irmão que partiu para o Senhor, ele está dormindo, e um dia ele vai acordar. E se eu partir hoje ou amanhã, eu vou dormir no Senhor e eu vou acordar. Senhor Jesus, versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que? Graças a Deus por isso. Essa é a minha esperança. E tem um ditado no mundo que fala assim, que a esperança é a última que morre. A minha esperança não morre. A minha esperança não morre. Louvado seja o Senhor por isso. Versículo 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Então aqui Paulo está falando sobre a volta do Senhor. Então, irmãos, é outra coisa que Paulo quer que nós não ignoremos também. Irmãos, o Senhor não quer que nós ignoremos que a sua volta está muito próxima. Diante de tudo que está acontecendo, irmãos, quem já falou ou quem já ouviu falar, tem tantos anos que eu escuto que o Senhor está voltando, se ele ignorar isso, irmãos, aí já é responsabilidade dele, porque está claro que o Senhor está voltando. A qualquer momento o Senhor vai voltar. Senhor Jesus, vamos voltar para 1 Coríntios. Uma coisa que mexeu comigo, eu creio que mexeu com todos os irmãos também, porque aqui Paulo começa falando sobre a questão dos dons. Mas Paulo, como eu disse, Paulo estava em Corinto, e é uma região onde a idolatria prevalecia. Versículo 1 e 2 fala o seguinte, nós já lemos uma vez, vamos ler novamente. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então tem uma coisa muito séria aqui, irmãos, porque olha o que fala aqui no versículo 2, no final aqui, deixáveis conduzivos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Então eu permitia
que os ídolos mudos me conduzissem. E eu era por eles guiados. Louvado seja o Senhor, tem alguns irmãos que não passaram pelo catolicismo, mas eu passei. E vou falar com os irmãos que o Senhor já começou a me preservar desde a idade de 14 para 15 anos. Porque eu olhava aquelas imagens ali e eu achava uma coisa muito estranha. Quer ver uma coisa assim, não estou criticando, que os irmãos sabem que eu não gosto de criticar também. Mas quer ver uma coisa, principalmente quando eles falam assim, a Sexta-feira da Paixão, aí lá a imagem lá do morto, lá, assim, como que esse morto vai me ajudar? Isso eu tinha 14 para 15 anos de idade. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor por isso. Mas essa semana, um sonho aberto, irmãos, ídolos, é tudo aquilo que tira o lugar do Senhor, tira a sua presença, nos tira da sua presença. E hoje, irmãos, infelizmente nós temos os ídolos modernos. Eu quero só falar, hoje ela não está aqui, ela ficou até de vir, mas ela não ia me deixar mentir sozinha. Hoje nós temos os ídolos modernos, a TV, a televisão. Hoje, graças a Deus, quando eu quero dormir, eu ligo a televisão. Daí a 5 minutos eu estou dormindo. Só que tem uma coisa, eles vão lá e desligam, aí eu pego e acordo. Então, se eu quiser dormir, principalmente de dia, é só ligar a televisão. Então o Senhor já está me livrando disso aí. Nem televisão não estou conseguindo ver. Mas tem mais, irmãos. O telefone. E hoje, o que está acontecendo? Com esse tal do WhatsApp, irmãos, se os irmãos tiverem, isso eu já falei com todos os irmãos, se os irmãos precisarem falar comigo uma coisa urgente, por favor, não mandem pelo WhatsApp. Porque sábado passado, eu desliguei ele por volta de 5 horas da tarde e liguei, ele era no domingo, 24 horas depois, 5 para 6 horas da tarde de novo. Aí a hora que eu liguei, aí começou a cair mensagem. Mensagem de sábado, mensagem de domingo. Então quer dizer, eu não fico com ele ligado o dia inteiro. Mas infelizmente tem irmãos que dormem com ele ligado. Não estou falando de pessoas lá fora, estou falando de irmãos. E tudo querem fazer pelo WhatsApp. E querem te obrigar a responder pelo WhatsApp. Irmãos, eu não vou responder. Eu creio que a maioria dos irmãos tem aqui o meu telefone fixo e tem o meu telefone que fica ligado dia e noite. Então eu uso, mas eu vou falar com os irmãos assim, por obrigação, por necessidade, mas eu não fico com ele ligado. Então, se por acaso eu não responder os irmãos na hora, por favor me perdoe, mas eu não fico com ele ligado o dia inteiro. Senhor Jesus, irmãos, e nós temos hoje também uma coisa que é muito séria, a internet. O irmão William me perdoa sobre isso. Onde há vários formadores de opiniões. E nós passamos a segui-los. Tem um médico aí, Dr. Laí Ribeiro. Outro dia eu estava olhando um vídeo dele, ele tem quase 1 milhão de seguidores. Então o que o pessoal faz? O pessoal idolatra ele. Só, irmão, que se nós formos olhar o que ele fala, nós não vamos comer nada. Aí, quer dizer, ele implica muito, principalmente hoje o vídeo que o irmão mandou para mim, com leite. 50% da minha alimentação diária é leite. Eu tomo 1 litro de leite por dia. Não tenho vergonha de falar. E ele implica com leite. Só que eu perguntei no cardiologista, eu conversando com ele, o cardiologista virou para mim e falou assim, se a gente for olhar ele, a gente não come nada. Mas tem aquelas pessoas que não comem nada sem antes consultar ele. Então isso, o que é para a pessoa? Um ídolo. Um ídolo, irmãos. Bom, eu já passei de 50
Eu creio que o irmão Júlio lembra. No jornal vinha o horóscopo e tinha também no rádio, era rádio, que todo dia de manhã, aí a pessoa falava o horóscopo da pessoa, quem era de leão, quem era de escorpião, virgem. Então falava o horóscopo. Tinha gente que nem saía de casa conforme o que fosse falar no rádio, ou então conforme o que ela lesse no jornal. Hoje não mudou isso não, irmãos. Hoje nós temos pessoas na internet, esses formadores de opinião, que se a pessoa for olhar ele, ela nem sai de casa. Mas aí o irmão nos mostrou no Salmo 115, isso aqui é muito sério, porque aí às vezes a gente vira e fala assim, mas eu estou livre disso. Não, irmão, nós não estamos. Salmo 115, Senhor Jesus. O salmista começa claro aqui. Amém? Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Então nós podemos observar aqui, graças ao Senhor, o irmão deixou bem claro essa semana, que há dois tipos de pessoas aqui. Vamos repetir aqui. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Mas tem uns aqui que perguntam, porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles. Não tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam e seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos neles confiam. Irmão, isso é uma coisa muito séria, porque é o seguinte, tornar semelhantes. No versículo 5 fala o seguinte, tem boca e não falam. Se nós seguimos a um ídolo mudo, que não fala, nós vamos parar de falar das coisas de Deus. Senhor Jesus, tem olhos e não veem, nós vamos parar de ver as coisas de Deus. Versículo 6, tem ouvidos e não ouvem, nós vamos parar de ouvir o que o Senhor tem falado conosco. Isso é muito sério. Senhor Jesus, tem nariz e não cheiram. A nossa sensibilidade, irmãos, e o nosso sentido com relação às coisas de Deus, ele vai parar. Senhor Jesus, nós vamos parar de sentir a presença de Deus. 7. As suas mãos não apalpam e os seus pés não andam. Nós vamos parar de tocar, porque a mão serve para tocar nas coisas de Deus, e nós vamos parar de andar na presença de Deus. Isso é muito sério. Aí o versículo 7 continua, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Uma pessoa que não anda e som nenhum lhe sai da garganta, o que aconteceu com ela? Ela não dormiu, ela está morta. Então os ídolos nos conduzem à morte. Aí nós, como eu disse, nós iremos falar assim, mas nós já estamos livres disso. Não, irmãos, não estamos. Não estamos. Senhor Jesus. Continuando, versículo 9. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes.
Senhor Jesus, o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, irmãos, graças ao Senhor, porque quando fala assim, no versículo 9, Israel confia no Senhor. Hoje, trazendo para nós, o que é o Israel de Deus? Nós, a igreja. A igreja. Então, hoje o Israel de Deus somos nós. Então ele fala aqui, Israel confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. A casa de Arão. O que representa a casa de Arão? Pode falar, Paulo. Os sacerdotes. E o que nós somos hoje? 1 Pedro. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, os sacerdotes de Deus, hoje, aqui na terra, são quem? Somos nós. Então, a casa de Arão aqui somos nós, irmão. Então, nós precisamos crer nisso aqui. A casa de Arão confia no Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é seu amparo e seu escudo. Então nós não precisamos temer nada, irmãos, porque nós cremos no Senhor e Ele é nosso amparo e nosso escudo. Senhor Jesus, Deus nos tem lembrado do Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como os grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas só, irmãos, que no versículo 16 e 18, 16 até 18, tem uma coisa mais séria aqui. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Então aqui é o seguinte, os céus são os céus do Senhor. No céu, como nós conhecemos bastante a oração do Pai Nosso, nos céus tem problema? Não. Não tem. Mas aqui fala o seguinte, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Então o problema está onde? Na terra. E nós vivemos aonde? Por isso, qual o anelo do Senhor através de nós? A oração do Pai Nosso. Venha o teu, faça-se a sua, e o reino do Senhor vai vir, e a sua vontade vai ser feita através de quem? Através da igreja. Senhor Jesus, os mortos, versículo 17, não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Então aqui, como eu disse, tem duas classes de pessoas. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. São mortos. Então, estão em silêncio. Nós, porém, bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Desde agora e para sempre. Aleluia. Porque mesmo se eu dormir, a hora que eu acordar, eu vou bendizer o Senhor. Senhor Jesus. Então, irmãos, louvado seja o Senhor, porque nós, é uma coisa séria, né? A qual classe nós pertencemos? A classe dos mortos, que não louvam o Senhor, ou dos que bendizem o Senhor, agora e para sempre? Nós podemos escolher, só a escolha nossa. Mateus capítulo 16, versículo 24. Eu posso... Aí muitas vezes eu ouvi ele falar assim, mas eu não tenho um ídolo. Tem, irmãos. Todos nós temos um ídolo. O Santos conheceu, graças a Deus também, algumas coisas o Senhor vai me livrando. Eu tinha uma coleção de carrinhos, que tinha aproximadamente 100 carrinhos. Eu tenho 3. Agora eu tenho 3. Foi chegando menino lá em casa, eu fui distribuindo. Mas ainda tem 3.
Por que não se livrou de todos ainda? Então, se nós falarmos, porque são os três, que foram os primeiros que eu ganhei. Então, o que ainda acontece comigo com esses três? Então, se nós falarmos, irmãos, que nós estamos totalmente livres da idolatria, nós não estamos, irmãos. Então, isso é muito sério. Senhor Jesus, mas louvado seja o Senhor. Porque o Senhor, graças ao Senhor, o Senhor nos deu o Espírito. E, graças ao Senhor por isso, no Evangelho de João, Senhor Jesus, Evangelho de João, capítulo 14. Graças ao Senhor, irmãos, que nós já temos isso em nós. Então hoje, se nós, como a mensagem, o título da mensagem, não quero que sejais ignorantes. Muitas vezes nós sabemos, mas nós queremos ignorar. Aí é uma escolha nossa. No capítulo de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, fala o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu posso não estar com Ele, mas Ele está para sempre comigo. Versículo 26. Senhor Jesus, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Irmãos, o Senhor tem nos falado ricamente e poderosamente. Então hoje, se eu quero ignorar, é uma escolha minha. É uma escolha minha. Porque nós temos o Espírito, e Ele, igual fala no final aqui, Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Senhor Jesus. Vamos voltar para 1 Coríntios. Senhor Jesus, capítulo 12, versículo 3, fala a mesma coisa. Louvado seja o Senhor, porque nós já temos o Espírito, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Isso aqui é um versículo também que, quando eu comecei a reunir, os irmãos traziam uma interpretação errônea sobre ele. Porque os irmãos falavam o seguinte: não, se a pessoa falar Senhor Jesus, está salvo e pronto, acabou. Mas irmãos, nós conhecemos o irmão Neiva, o papagaio dele invoca o nome do Senhor. E ele é salvo? Não. Ele é um animal. Senhor Jesus, ele não tem um espírito. Aqui no versículo 3 de 1 Coríntios capítulo 12 fala o seguinte: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Então aqui fala o seguinte, irmão: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito. Então essa pessoa, ou eu, no caso, já estou no Espírito. Então da minha boca não vai sair nada contra o Senhor. Não vai sair nada que venha trazer dano para o nome do Senhor, porque eu já estou no Espírito. Mas isso é uma coisa muito séria, porque eu não consigo passar 24 horas no dia no Espírito. Mas a cada dia que passa, a gente vai aumentando o tempo que a gente fica no Espírito. Mas isso é um trabalhar do Senhor que vai nos levar até quando nós dormirmos no Senhor. Esse trabalhar do Senhor. Senhor Jesus. Aí continua. Afirma anátema Jesus. Por outro lado, quando eu já estou no Espírito, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou bem dizer o Senhor. Tudo que sair da minha boca vai ser bênção para mim e para os irmãos e para as pessoas que estiverem à minha volta. Por quê? Eu estou no Espírito. Eu estou tocando, eu estou vendo, eu estou apalpando as coisas do Senhor. Senhor Jesus.
Então, louvado seja o Senhor por isso, irmãos. Continuando, aqui no capítulo, versículo 4, aí começa a falar sobre a questão dos dons. Nós não vamos ler tudo, irmãos, não dá tempo, louvado seja o Senhor por isso, porque isso aqui é uma coisa que nós já vimos também, nós já tivemos uma mensagem há pouco tempo sobre isso aqui, mas nós já vimos várias mensagens sobre isso. Aqui no versículo 4 fala o seguinte: ora, os dons. O que eu disse quando nós cremos, nós ganhamos o quê? Pelo menos um dom. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o... E há também diversidades no serviço, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Só um momentinho, irmãos. Aqui fala o seguinte: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, quem me concede o dom? Isso foi falado aqui há pouco tempo. O Espírito. E à medida que eu vou exercitando esse dom se torna um ministério. Aí no versículo 5 fala o seguinte: e há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Serviço, ministério. Então isso aqui está envolvido com o Senhor Jesus. Aí o versículo 6 fala o seguinte: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em... Então, irmãos, aqui a questão dos dons está totalmente envolvido com o Deus triuno, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Espírito me concede dons, à medida que eu vou exercitando esse dom, acrescido da graça que o Senhor me dá, esse dom se torna um ministério, e esse dom se tornando um ministério, aí o Senhor tem como realizar a sua obra através de nós. Irmãos, isso é inexplicável e é maravilhoso. Graças ao Senhor por isso. Versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, e a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, irmãos, cada um de nós temos um dom, mas o dom que eu tenho não é igual ao do irmão Santos, não é igual ao do irmão Alexandre, não é igual ao do irmão Júlio. Porque o Senhor fala o seguinte, no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Senhor Jesus. E no versículo 11 fala o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Imagina se todos os irmãos, já foi falado aqui, se todos os irmãos fossem boca. E o irmão deu um exemplo interessante que eu não tinha percebido isso ainda, aí graças ao Senhor pela revelação dele, né? Os irmãos veem o intestino, mas o que o intestino faz? Ele separa os nutrientes que precisa do nosso corpo, com a ajuda do estômago, né? Separa, e aquele que não serve para o nosso corpo, ele elimina. É bonito de ver, mesmo no desenho, o intestino, mas ele é um órgão precioso para nós. Porque eu não conheço ninguém que vive sem intestino. Aliás, eu tenho até, ele já faleceu, eu tenho um tio que ele deu câncer no intestino, ele teve que tirar o intestino, ele simplesmente morreu. Por quê? Foi ligado o estômago, então tudo que ele comia saía do mesmo jeito. Não absorvia os nutrientes. Com 15 dias ele faleceu. Então, quer dizer, um órgão importantíssimo no corpo. E nós vemos esse órgão. Então, ele faz falta no corpo. Senhor Jesus,
Continuando aqui, irmãos. Versículo 12. Porque assim, como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito, Senhor Jesus. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Senhor Jesus. Irmãos, só uma coisa muito séria aqui. Versículo 15. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Vamos ler de novo, que ficou sem acento, sem nada. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Ponto. Aí fala no versículo 11, vamos voltar ao versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Irmãos, então nós temos o pé, e não adianta o pé. Nós falamos assim, o pé não pertence ao corpo, que isso pode acontecer conosco, porque ele pertence e é útil ao corpo. Isso é muito sério. Senhor Jesus. Irmãos, a questão é a seguinte, como eu já falei com os irmãos, todos nós precisamos exercitar os nossos dons. E, como eu disse também, eu não vou discorrer isso aqui, porque nós já discorremos essa mensagem aqui. Exercitar o nosso dom para, igual fala aqui no versículo 7, para um fim proveitoso. E esse fim proveitoso é em benefício da igreja, em benefício do corpo, para a edificação do corpo de Cristo. Do versículo 16 até o 26, fala sobre a questão de os vários dons que a pessoa tem. Tem uns dons que, vamos falar assim, aqueles dons que aparecem mais. Mas tem uma coisa muito séria nisso aqui. Por que Paulo começou falando, aqui em 1 Coríntios, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. E depois ele fala sobre idolatria. Tem alguns membros do corpo, irmãos, que aparecem mais. E nós podemos cair, ou mesmo esse irmão cair, na condição de, eu tenho, igual foi falado a semana passada, sobre talentos. Eu tenho 5 talentos. Então eu não preciso mais do Diogo. Eu resolvo tudo. Eu falo, eu abro aqui o local, eu fecho, resolvo tudo. Eu mexo na contabilidade, não preciso do Diogo, não preciso do William. Isso é muito sério. Ou então eu pego, e como eu tenho 5 talentos, eu falo assim, o Diogo não é útil no corpo de Cristo. Irmãos. Por isso que no versículo 25 fala o seguinte, precisamos tomar cuidado com isso, tá, irmãos? Porque muitas vezes nós pode acontecer isso conosco. Mas no versículo 25 fala o seguinte, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Então tem membros, irmãos, que, vamos falar assim, isso é muito sério, tem membros que vêm na reunião, eles nem conseguem orar em voz alta. Mas tem aquele irmão que consegue orar em voz alta. Só que tem uma coisa, o Senhor só vai realizar a hora que aquele irmão, mesmo que baixinho, ele falar amém. Então tem aquele irmão que é um orador, vamos falar assim, um orador da igreja, fervoroso, ele ora com fé, mas enquanto aquele irmão que não consegue orar em voz alta, não falar amém, o Senhor não realiza a obra dele aqui. Então, irmãos, ninguém no corpo. E é uma questão interessante, porque já caiu várias mensagens comigo falando sobre a questão do corpo. Irmãos, o que eu preciso? Vamos falar assim, para passar para a cadeira.
Não sei se os irmãos notaram, né? Mas eu tenho um problema físico. O que eu preciso para passar para a cadeira? Então, os meus dois membros, minhas duas pernas, elas não me dão força para passar para a cadeira. Eu preciso da ajuda dos outros dois membros, dos braços. Então, se eu falar assim, que eu não preciso dos braços, irmãos, misericórdia. Porque eles me auxiliam, as minhas pernas, a passar para a cadeira, a passar para dentro do carro, a tomar banho, a passar para a cama. Então, eu preciso do auxílio de outros membros. E é assim conosco na igreja. Foi assim que o Senhor nos colocou na igreja. E essa analogia que o Senhor fez com relação ao corpo de Cristo, que o apóstolo Paulo fez com a relação ao corpo de Cristo, isso é maravilhoso. Porque eu sinto isso na pele a todo momento. Se eu precisar colocar o meu membro inferior, as pernas, em cima da cama, eu preciso dos meus braços. Eu preciso de outro membro. O irmão citou sobre a questão da injeção. É outro membro que sofre. Mas graças a Deus por isso. Então, mas aqui no versículo 25 fala o seguinte: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Então, irmãos, para que não haja divisão no corpo. Então, isso quer dizer, irmãos, que eu posso usar o meu dom para causar divisão no corpo. Como eu disse, aí eu sou um irmão que tem 5 talentos. Aí eu pego e... Antônio, não... Você está descartado, eu não preciso de você. Irmãos, por favor, não façam isso. Todos nós somos úteis no corpo. Todos nós. Senhor Jesus, versículo 27. No capítulo 12 de 1 Coríntios. Amém? Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam todos? Então, irmãos, aqui nós temos diferentes irmãos, diferentes membros. Senhor Jesus, versículo 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. Essa vai ser o início da mensagem da semana que vem, tá, irmãos? Mas aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte: procurai com zelo. Então tem dom que nós temos que não há necessidade de ser executado ou ser manifestado na igreja. Domingo passado o irmão falou sobre isso. Aquele que fala em línguas. Nós temos alguns irmãos aqui que falam outras línguas, falam outros idiomas. Mas, por exemplo, uma outra coisa que eu sou ignorante também. Ignorante porque eu não sei. Eu não sei falar inglês. E eu sei que a Débora fala, mas o Estevão fala o inglês fluente. Mas se eles começarem a conversar comigo, mesmo que for falando da palavra em inglês, e aí, irmãos? Vai me edificar em quê? Então, no caso deles, né? Eu estou citando assim uma coisa, mas o dom de línguas, para mim, não tem benefício nenhum. Não vai me edificar em nada. Senhor Jesus, eu gostaria de terminar, irmãos, com um trecho que foi falado no Alimento Diário. Isso aqui serve para todos nós. Isso foi falado no sábado, tá, irmãos? No Alimento Diário. Depois os irmãos leem lá, por favor. Fala o seguinte: a consciência da real importância que temos para o corpo de Cristo nos levará a cada reunião da igreja. Ponto. O Senhor terá prioridade em nosso tempo e disposição.
saberemos que, como ministros da nova aliança, nossa porção é necessária para dispensar vida a outros, e ninguém pode nos substituir. Foi o Senhor que nos escolheu, irmãos. Ninguém se despreze, nem se exclua. Você foi incluído no corpo de Cristo por Deus. Não se despreze. Todos temos uma porção que Deus confiou para o corpo. Devemos rejeitar todo e qualquer sentimento de inferioridade e inutilidade. Olha só que coisa séria. Devemos rejeitar todo e qualquer sentimento de inferioridade e inutilidade. Todos nós somos úteis no corpo de Cristo. Mesmo que eu não tenha 5 talentos, mesmo que eu tenha 1 talento só, eu preciso negociar esse 1 talento que eu tenho. Senhor Jesus, todos somos indispensáveis no corpo de Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. Senhor Jesus.